Salve galera, muito bem-vindos, muito bem-vindas, espero que estejam todos bem. Hoje eu quero tratar com vocês algumas noções gerais do que a Corte Europeia de Direitos Humanos chama de processo equitativo. E para isso, eu vou me utilizar basicamente de dois livros: o Manual de Direito Processual Penal Europeu e uma obra de Larry May chamada Global Justice and Due Process. Bem, quando a gente fala do direito ao processo equitativo, ele está previsto lá no artigo 6º da Convenção Europeia e tem uma série de garantias que o asseguram. E eu quero falar de algumas delas com vocês. Primeiro, diz lá: qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada equitativa e publicamente, num prazo razoável. Essa ideia de um processo equitativo, ela engloba uma série de garantias, tanto de direito penal, quanto de direito civil, direito administrativo, acesso à justiça, independência, imparcialidade, juiz natural, publicidade, duração razoável do processo. Tudo isso são garantias importantes. E a jurisprudência de Estrasburgo extrai aí uma constelação de direitos. Vejam, constelação de direitos, a gente tem como consequências, em primeiro lugar, a impossibilidade de limitação ao direito ao processo equitativo mais amplas do que aquelas que sejam consideradas legítimas. Ou seja, a gente pode limitar? Pode, mas observando um critério de razoabilidade. A jurisprudência estabelece um standard mínimo e inderrogável da tutela pelos Estados, ou seja, há um padrão mínimo a ser observado nos países da União Europeia. O artigo 6º, número 1, diz: há um catálogo aberto de garantias que podem ser atribuídas à ideia de boa administração da justiça, lealdade processual e probidade. Tudo isso leva à ideia do chamado fairness. Tudo bem, ok, é a ideia de equidade. Amigos, primeiro, o direito à tutela judicial. O item 6.1 estabelece o direito à jurisdição. É o direito de acesso aos tribunais. E ele pode ter algumas limitações. Imunidade de jurisdição. E essa imunidade de jurisdição pode ser entendida de maneira interna ou externa. Interna: há violação se forem protegidos comportamentos que não têm relação com o mandato parlamentar. Aqui no Brasil, a gente tem essa discussão. A ideia de que os parlamentares teriam uma imunidade absoluta. Não tem, gente. Não há essa imunidade absoluta, nem no Brasil e nem na Europa. O caso Córdova versus Itália representa um exemplo disso. E nós temos também a imunidade externa, que são as chamadas imunidades diplomáticas. A Corte Europeia vai adotar aqui um critério mais flexível, considerando a salvaguarda da soberania dos Estados. Os Estados não devem intervir nos agentes de outros Estados. Daí a imunidade externa. Essa imunidade externa também gera uma proteção civil. É o caso Al-Adsani versus Reino Unido, de 2001. O Tribunal de Justiça também fala que o acesso à justiça é um princípio geral de direito comunitário. E a base legal aqui é o artigo 47, número 1 da Carta de Direitos Fundamentais.
É o direito implícito no acesso à justiça. Tutela da execução. Veja, se eu não pudesse ter uma resolução judicial que vinculasse os estados, seria uma tutela simplesmente ilusória, não efetiva. É o caso Imobiliária SAF versus Itália, de 1999. Com relação aos réus, eles não são exatamente destinatários desse direito para o sistema europeu, mas eles têm direito à obtenção por parte do juiz de uma decisão sobre o mérito da acusação feita contra si. É o caso Honorato versus Itália, de 2011. Os réus têm direito a que seja a tutela jurisdicional, para usar uma terminologia brasileira, direito à tutela jurisdicional. E aí também decorre disso a ideia de proibição do bis in idem. É uma das características específicas do processo equitativo, é o Nikitin versus Rússia, de 2004, presuma erro na minha pronúncia desse nome russo. Cuidado, por si só, não decorre das garantias do processo equitativo a impossibilidade a possibilidade não impede que haja novo processo em um estado diferente. Eu diria que isso é algo que a gente está em constante revisão. A gente vai constantemente revisando isso. Quando a gente pensa em globalização, nessa vida comunitária, a gente passa por fluxos e influxos. Atualmente, a gente vive um momento meio dúbio. Ao mesmo tempo em que há o influxo representado, por exemplo, pelo Brexit, as próprias consequências do Brexit mostram como isso foi problemático para a Inglaterra. Então, eu diria para vocês que, num movimento mais amplo, a tendência é que isso daqui caia e que haja, sim, o impedimento de novos processos em outros estados, partindo da premissa de que os estados estão todos sob o mesmo patamar mínimo de direitos humanos. Independência, imparcialidade e juiz previamente estabelecido por lei também são elementos do processo equitativo. E aí nós temos 3 requisitos para o juiz: independência, imparcialidade e previsão legal. Quanto à previsão legal, nós temos uma divergência. Basta que seja estabelecido por lei ou Carta de Direitos Fundamentais, estabelecido por lei antes do cometimento do crime. O professor Gustavo Badaró, na sua tese de livre docência, sustenta que deve ser o juiz estabelecido por lei antes do cometimento do crime. Isso, contudo, não tem prevalecido na jurisprudência brasileira. A jurisprudência brasileira, por exemplo, não vai seguir isso. Vai dizer, basta que o juiz esteja estabelecido por lei. Modificações posteriores da competência podem gerar modificações posteriores por lei, podem gerar modificações no processo. Isso é algo que diferencia jurisprudência brasileira, a lei brasileira e o artigo 47 da Carta de Direitos Fundamentais. Para a Corte Europeia, o juiz não apenas deve ser, mas aparentar ser investido dos requisitos essenciais. A avaliação da independência, portanto, é feita com base em 3 aspectos: como que esse juiz foi nomeado, qual a duração do mandato desse juiz e que ele tenha garantias contra pressões externas. Imparcialidade não quer dizer neutralidade, são coisas distintas.
Neutro, gente, é o sabão. Só sabão é neutro. Ninguém mais. A imparcialidade significa ausência de preconceitos ou parcialidades em relação àquela pessoa. E ela tem aspectos objetivos e subjetivos. Subjetivo. O juiz não pode estar internamente comprometido com a causa. Imparcialidade subjetiva. Aqui, o juiz tem que ter discrição, principalmente com os meios de comunicação. E a objetiva são fatos que afastam qualquer dúvida sobre o juiz, ou melhor, a ausência de fatos que tornem duvidosa a conduta do juiz. Aqui, a Corte estabeleceu que se o juiz decretou medidas cautelares, isso não afeta a sua imparcialidade. E também, o fato dele ter julgado o mérito não impede que ele conduza a execução, a menos que o juízo de conhecimento afete o juízo da execução, o que é uma situação raríssima. Há outros elementos que garantem o juízo equitativo na visão europeia. Se você quiser saber destes outros elementos, comenta aqui que eu faço um vídeo número 2 sobre isso. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus, sejam felizes, valeu!